Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja nos nossos corações, que nós possamos agora, nesse momento em que estamos iniciando um culto ao Senhor e compartilhando deste culto aqui pelas redes sociais, pelo Instagram e pelo Facebook. Então você que sai no seu lar, na sua casa, junto com sua família, seja conosco agora, conectados com o Senhor, ligados com o Senhor, buscando a presença do Senhor, adorando ao Senhor. Vamos iniciar orando ao nosso Deus. Deus, nós te agradecemos por mais um dia, Senhor, que nós passamos. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção, obrigado pela tua misericórdia, obrigado porque o Senhor nos ama de tal forma, ó Deus, que tem demonstrado isso, nos dando vida, nos dando fôlego de vida, estando conosco, e acima de tudo, a demonstração desse amor foi por meio da morte de Cristo Jesus na cruz, em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados, para nos dar salvação. Nós reconhecemos isso e por isso nós agradecemos ao Senhor. Continue nos abençoando, continue abençoando o teu povo que está reunido nos seus lares, nas suas casas, prestando um culto de louvor e adoração a Ti, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Obrigado pela Tua presença nas nossas vidas, nas nossas casas, na nossa família. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, o capítulo de número 25. Nós vamos ler os versículos de 1 a 4. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 25, e os versículos de 1 a 4. O profeta está aqui agradecendo ao Senhor pela sua presença, pelo seu cuidado, pela sua proteção. E ele diz assim: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, porque fizestes maravilhas. Os Teus conselhos antigos são fidelidade perene, porque transformastes a cidade numa pilha de destroços e a cidade fortificada numa ruína. A cidadela dos estrangeiros deixou de ser cidade, jamais será edificada, porque um povo poderoso te glorificará, e a cidade das nações opressoras te temerá, pois tem sido a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na hora da angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, quando o sopro dos opressores vem contra o muro como a tempestade. Nós agradecemos porque o Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e por isso nós exaltamos ao nome dele, por isso que nós louvamos ao nome dele, na certeza de que ele recebe as nossas canções, os nossos louvores, a adoração que nós prestamos a Ele, quando prestamos de todo o coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, e quando isso é feito em espírito e em verdade. E Ele está aqui, Ele está em nosso meio, na minha casa, na sua casa, na minha vida, na sua vida. É o que nós vamos cantar agora. Deus está aqui. Vamos cantar ao nosso Deus, dizer que Ele está aqui, que Ele está em mim, está em ti, está em nós. Vamos cantar? Está em mim, Deus está em mim, aleluia, tão certo como um ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta.
que se levantará. Tão certo como eu te falo e podes, meu Deus está em nós. Deus está em nós, aleluia. Tão certo como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Amém. Deus está aqui, Deus está aí contigo, comigo, com todos que reconhecem que Ele é Senhor e nós precisamos dEle, nós carecemos dEle nas nossas vidas e Ele está. Ele prometeu, que estaria conosco e Ele está. E por isso que nós confiamos nele, nós confiamos no Senhor. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Vamos cantar? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. E se diante dele a terra dobre os joelhos e ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá. Amém? Não dá para viver sem Jesus. Nós precisamos dele e nós precisamos continuar confiando nele. Que a nossa fé, que a nossa confiança no Senhor seja inabalável. Precisamos ter a certeza de que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Nós precisamos dEle, nós precisamos do cuidado dEle, da proteção dEle nas nossas vidas. Nós vamos fazer uma oração, mais uma oração ao nosso Deus,
uma oração onde nós vamos exaltar o nome do Senhor. Às vezes as nossas orações têm sido orações apenas de pedido, né? Nós temos feito muito mais orações pedindo coisas a Deus do que orações de engrandecimento, de louvor ao nome dele. Então nós vamos fazer isso agora. Lembre de tudo que o Senhor fez na sua vida. Lembre de que Ele é Deus e que Ele precisa ser exaltado por cada um de nós. Vamos orar? Deus, nós te adoramos, nós te engrandecemos, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ó Deus, Tu és maravilhoso, Tu és Senhor dos senhores. A Ti pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Senhor, nós fomos feitos para Te adorar. Nós agradecemos porque o Senhor nos escolheu como Teus servos, ó Deus. Nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor, sendo um Deus tão grande, um Deus que estava tão distante do ser humano, se fez um Deus acessível, um Deus que está próximo, que caminha, que anda conosco, que se importa com as nossas necessidades, que enviou seu único Filho para morrer na cruz em nosso lugar, um Deus que é amor. Tu és amor, ó Deus, Tu és Senhor, Tu és misericordioso, Tu és compassivo. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós Te louvamos, ó Deus, pela existência, pela Tua existência, ó Deus. Nós Te louvamos, ó Deus, porque Tu és Deus, independente do que aconteça, independente do que o Senhor faça ou deixe de fazer, Tu és Deus. Ó Deus, assim como o apóstolo Paulo disse, a Ti pertence toda a honra, toda a glória. Quem primeiro deu ao Senhor para depois receber, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Para Ti, ó Deus, são todas as coisas. Tu és Senhor, Tu és pastor, Tu és mestre, Tu és o nosso Salvador, Tu és aquele que nos guarda, a nossa cidade de refúgio, a nossa fortaleza. Por isso nós Te louvamos, ó Deus. Tu és maravilhoso, Senhor, nas nossas vidas. Nós louvamos ao Teu nome. Nós queremos, ó Deus, em todo o tempo louvar e engrandecer a Ti, ó Deus. Não há outro Deus igual a Ti. Tu és o único Deus. Tu és o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Rei, o médico dos médicos. Ó Deus, Tu és maravilhoso. Louvado e engrandecido seja para sempre o Teu nome, Senhor. Isso que nós fazemos nesse momento como uma adoração a Ti, como uma oração de louvor e de adoração a Ti, que precisa ser constante nas nossas vidas, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é maravilhoso. Nós vamos abrir as nossas Bíblias agora no livro do profeta Miqueias. Livro do profeta Miqueias, o capítulo 7. Miqueias, capítulo 7, nós vamos ler os versículos de 18 a 20. Miqueias, é o livro do profeta Miqueias, é um dos últimos aí, considerado aí como profetas menores. Menores não por estatura ou por que tivesse menos importância, não. Porque escreveu poucas coisas, né? São poucas páginas. Por isso que na divisão aí da Bíblia, ele é considerado como profetas menores. E está aí um dos últimos livros do Antigo Testamento. Miqueias 7, de 18 a 19. Essa é uma profecia messiânica. Tudo isso que ele está dizendo aqui se cumpre em Jesus Cristo. Diz assim, ó: quem é Deus semelhante a Ti, que perdoas a maldade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisarás as nossas maldades. Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a fidelidade a Jacó e o amor a Abraão, conforme jurastes aos nossos pais desde os dias antigos. Isso se cumpriu em Jesus. As grandes misericórdias do Senhor se cumpriu em Jesus. Ele levou os nossos pecados.
Ele levou as nossas transgressões, Ele morreu para perdoar os nossos pecados. E nós precisamos reconhecer isso e confessar a Jesus como nosso Salvador. Se arrepender dos pecados e confessá-lo como nosso único e suficiente Salvador. E agradecer a Ele todos os dias das nossas vidas. Agradecer ao Senhor todos os dias das nossas vidas. É o que nós vamos fazer agora. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, nós vamos cantar ao Senhor essa canção. Cante aí, faça essa como uma oração de gratidão ao Senhor, esse cântico. Amém. Que nós possamos agradecer ao Senhor em todo o tempo. Que a nossa vida seja um constante agradecimento por tudo que o Senhor fez e faz nas nossas vidas. E agradecer também porque Ele não nos deixou órfãos. Ele enviou o Espírito Santo como nosso Consolador, como aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nós vamos cantar agora: Santo Espírito, és bem-vindo aqui, em nosso meio, na nossa vida. Cante na sua casa, adore ao Senhor. Não há nada melhor, não há nada igual a que se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais puro amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do
Eu provei e vi o mais puro amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vinda. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vinda. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor. Amém. Possamos sentir o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nos consolando, nos confortando, dirigindo as nossas vidas e nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, que é a função do Espírito Santo de Deus, né? Nós precisamos dar ouvido à voz do Espírito Santo. Nós vamos refletir na palavra do nosso Deus nesse momento. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Nós vamos ver os versos de 9 a 17. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 3, e os versículos de 9 a 17. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor: porque somos cooperadores de Deus, e dele sois lavoura e edifício. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o alicerce como um sábio construtor, e outro constrói sobre ele, mas cada um veja como constrói. Porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém constrói sobre esse alicerce é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, mas será salvo como alguém que passa pelo fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, este o destruirá, mas o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Corinto, uma igreja extremamente difícil, uma igreja que foi plantada por Paulo. Um período, ele passou 1 ano e 6 meses em Corinto, e ali ele plantou esta igreja, deixou uma igreja alicerçada, uma igreja formada ali, com líderes, com pessoas, e ele edificou a igreja sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Ele deixou aquela igreja ali bem instruída dentro do Evangelho de Jesus Cristo. Mas o que estava acontecendo na igreja de Corinto?
eles estavam perdendo a essência do Evangelho de Cristo Jesus, na medida de que o momento em que eles estavam prestando um culto à personalidade. Como assim, pastor? Eles estavam tendo preferências de liderança. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, outros eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, e estavam vivendo uma facção dentro da igreja. Estava vivendo um evangelho diferente daquele que aprenderam com o apóstolo Paulo. E Paulo chama a atenção da igreja aqui essa questão, para que eles tomassem cuidado, para que eles observassem como estava a vida deles, que o evangelho que eles receberam, pelo qual aquela igreja foi fundada, foi plantada, o evangelho de Jesus Cristo, ele precisava de uma continuidade. Eles precisavam continuar crendo da mesma forma, eles precisavam continuar vivendo o evangelho que receberam do Senhor Jesus. E aqueles que chegassem para serem os líderes da igreja, para pregar na igreja, para trazer o evangelho para aquele povo, para aquela igreja, eles tinham que permanecer pregando da mesma forma, o mesmo evangelho. Por quê? Porque se eles pregassem um evangelho diferente daquele, no final, quando o Senhor viesse provar aquelas pessoas, eles teriam que prestar conta do evangelho que eles pregaram. E o fogo aqui que Paulo fala aqui, ele estaria provando. Então nós vamos ver dentro da palavra de Deus, dentro desse contexto aqui que Paulo traz para a igreja de Corinto, a gente contextualizou, a gente viu o que foi, por que Paulo estava falando isso, para que ele estava fazendo isso, e a gente vai contextualizar, trazer para os nossos dias, pensar dentro dos nossos dias, na nossa visão de cristianismo de hoje, de evangélicos, como nós nos denominamos, né? Evangélicos, cristãos, protestantes, crentes, como seja lá qual for a nomenclatura que você, que nós usemos, nós precisamos analisar à luz da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Seja qual for a nomenclatura, nós precisamos analisar primeiro, como o apóstolo Paulo disse, que nós somos cooperadores de Cristo Jesus. Nós não somos estrelas na igreja, nós não somos aquela pessoa que deve estar num pedestal sendo ovacionada pelos públicos, pelas pessoas. Não, pelo contrário, nós somos cooperadores de Cristo. Nós somos ferramentas usadas por Deus. E uma ferramenta, todas as vezes que alguém utiliza daquela ferramenta, aquela ferramenta está apenas sendo usada pelo profissional. E nós somos ferramentas que somos usados por Deus para quê? Para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Um evangelho genuíno, verdadeiro, um evangelho que salva. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o evangelho precisa ser pregado dessa forma. O evangelho de transformação de vidas, o evangelho de salvação. E nós precisamos lembrar que nós que somos chamados para pregar esse evangelho, para anunciar esse evangelho como cristãos, como servos do Senhor Jesus, somos cooperadores. Somos cooperadores de Cristo, somos mordomos, somos servos e precisamos servir pregando o evangelho genuíno. Segundo, lembrar que o evangelho ele tem um fundamento. O fundamento do evangelho é Jesus Cristo. Cristo é o centro de todo o evangelho. Não é o apóstolo, não é o pastor, não é o bispo, não é a denominação, não é o líder religioso, nenhum desses. Todos, como eu falei anteriormente, são cooperadores, aqueles que são chamados para pregar o evangelho, para anunciar. E precisam lembrar que o fundamento é Cristo. Se você estiver trazendo qualquer outro fundamento, qualquer outro alicerce, está indo de encontro ao evangelho de Cristo Jesus. O evangelho, o centro do evangelho é Jesus. Nós precisamos pregar Jesus como o principal fundamento. O evangelho que eu creio, que você crê, que nós pregamos,
tem fundamento, e é Cristo. Cristo Jesus é a pedra de esquina, pedra angular. As construções antigamente, ela tinha um alicerce de pedra e se colocava uma grande pedra no canto, no ângulo, para que a partir daquela pedra seguisse toda a construção. Se fosse uma pedra mal colocada, se fosse uma pedra que não tivesse consistência, toda a construção iria desabar. Então Cristo é a pedra angular, a pedra de fundamento do cristianismo, da igreja. E por conta disso é que a igreja não se abala. Por conta disso que a igreja não desaba, porque Cristo é a pedra angular. Cristo é o fundamento. Se ele deixar de ser o fundamento, a igreja vai perder, a igreja vai cair, a igreja vai sucumbir. Se a gente colocar qualquer outra coisa como fundamento do evangelho e não Cristo, nós vamos nos perder na caminhada. E aí Paulo vai dizer que quando a gente prega o evangelho, as nossas obras, a nossa pregação, aquilo que nós fazemos aqui como cristãos, como servos do Senhor Jesus, eles são comparados. Paulo dá uma comparação o que a gente edifica nesse fundamento que é Cristo Jesus. Ele compara como ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. E todos esses serão provados no fogo. Serão provados no fogo. Se o evangelho que eu estou vivendo, que eu estou pregando, estiver fundamentado em Jesus Cristo, e eu estiver pregando da mesma forma como Ele ensinou, se eu estiver edificando a minha vida, edificando a pregação do evangelho que eu tenho me disposto a pregar, a falar, se eu e você, se nós estivermos fazendo assim, se estivermos seguindo todos os ensinamentos da palavra de Deus, não querendo colocar, incrementar coisas novas, se a gente estiver pregando o evangelho genuíno, as nossas obras, o cristianismo que estamos vivendo será comparado como ouro, prata e pedras preciosas. E quando é provado no fogo, só mostra cada vez mais o seu valor. As impurezas são tiradas, e o seu valor é notado. As pessoas percebem, as pessoas veem o seu valor, o seu brilho. As pessoas conseguem ver o seu brilho. Mas, queridos, se o evangelho que eu e você, que nós estamos vivendo, que nós estamos pregando, se for comparado com madeira, feno e palha, será consumido. E o fogo aqui dá a ideia de provação. O fogo dá a ideia, simboliza a provação, simboliza sofrimento e juízo de Deus. Juízo de Deus sobre o povo, sobre a nação, principalmente sobre os pregadores da palavra de Deus, sobre os pregadores do evangelho, se estiverem edificando no fundamento que é Cristo Jesus. Se o evangelho que estão pregando, se o evangelho que estão vivendo for comparado a madeira, feno e palha, será consumido. Será consumido. Então, é no momento da provação, é no momento da prova, é no momento da dificuldade que se vê realmente aqueles que creem no Senhor Jesus, que permanecem firmes, que não se deixam levar por qualquer coisa, que as circunstâncias não os tiram da presença do Senhor, e que entendem que a presença do Senhor é muito mais do que estar reunido em templos, é muito mais do que estar reunido em dias estipulados da semana, mas a presença do Senhor ela é constante nas nossas vidas, porque o evangelho que nós pregamos, ele é um evangelho que precisa ser vivido em todo o tempo, não em lugares específicos e nem em dias específicos, mas em todo o tempo da nossa vida. Se o evangelho que pregamos, se o evangelho que vivemos, ele está sendo um evangelho comparado como ouro, prata e pedras preciosas, que é o evangelho genuíno, verdadeiro, fundamentado em Cristo Jesus, que é o seu fundamento, que é a pedra de esquina, a pedra angular. Se o evangelho que eu e você, que nós estamos vivendo e pregando, estiver fundamentado realmente em Cristo, alicerçado em Cristo,
se for genuíno, se for verdadeiro, nós, quando formos provados, nós mostraremos o real valor de quem nós somos. Não para querer mostrar para os outros, não para querer ser melhores do que os outros. Não, isso não cabe no meio do povo de Deus. E Paulo estava de fato combatendo isso, porque o povo estava vivendo de uma forma faccionada, uns querendo ser melhores do que os outros. Mas eu preciso ser melhor para mim mesmo, eu preciso lutar contra mim mesmo, eu preciso deixar as minhas paixões, os meus desejos, a minha vontade, e eu preciso viver o Evangelho de Jesus Cristo, que transforma vidas, que transforma as vidas. O Evangelho que eu e você, que nós precisamos viver e pregar, precisa ser o Evangelho genuíno, que quando for provado, vai mostrar o seu valor, vai mostrar o seu valor, não será consumido, não perderá a fé, não perderá a confiança, não perderá o valor. O Evangelho genuíno, verdadeiro, que eu e você, que nós precisamos pregar, que a igreja de Corinto precisava pregar, precisava voltar, porque eles aprenderam com o apóstolo Paulo como deveriam viver, como deveriam pregar, mas no meio da caminhada se deixaram levar por influências mundanas. Quando eles começaram a colocar partidarismo na igreja, escolher as pessoas a quem eles queriam seguir, esqueceram que o Evangelho é pautado na mensagem do Evangelho e não no mensageiro. Muitas vezes nós damos mais valor ao mensageiro do que à mensagem. Muitas vezes nós estamos fazendo a mesma forma, do mesmo jeito que a igreja de Corinto estava fazendo. Estamos tendo as nossas preferências, estamos escolhendo aqueles que nós achamos que são os melhores, que são os mais ungidos. Estamos fazendo da mesma forma, ou às vezes nós nos colocamos também. Então é necessário lembrar que o Evangelho tem o fundamento principal, que é Cristo. Se for qualquer outro, se tiver qualquer outro fundamento que não seja Jesus Cristo, está errado, e quando for provado, mostrará realmente quem é. Nós precisamos lembrar disso, que a provação, ela vem para nos provar, para que a gente seja aprovado. As dificuldades, os problemas, os sofrimentos são pedagógicos. Quando a gente estuda um pouquinho sobre a metalurgia, que é a técnica onde você pega um metal bruto na natureza que está todo cheio de impurezas, ele precisa ir para o fogo para ser provado, e nesse fogo, sendo provado, ele vai mostrar realmente se ele é um metal puro, verdadeiro ou não. Se ele não for metal, ele será derretido e sumirá ali junto com as outras impurezas. Mas se ele for um metal precioso, verdadeiro, o fogo vai separar as impurezas do metal verdadeiro. E o fogo é a ideia de provação, de sofrimento. Nós precisamos ser forjados. Nós precisamos passar por esse momento de forja, esse momento de provação. Nós precisamos demonstrar o nosso devido valor nas provações, nas dificuldades, nos sofrimentos. Tem muita gente que na hora do sofrimento, na hora da provação, abandona a Deus, abandona a fé, murmura, reclama. Mas nós precisamos lembrar que Deus, Ele nos prova para que a gente seja aprovado. E aí o apóstolo Paulo está dizendo que as nossas obras, elas serão reveladas se realmente estão sendo edificadas em Cristo Jesus, ou se nós temos uma outra intenção, não sei qual. Tem muita gente que tem várias intenções, mas se a intenção minha, sua, nossa for mostrar Cristo como o verdadeiro fundamento do Evangelho, se estivermos vivendo segundo o Evangelho de Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus Cristo, fundamentados em Jesus Cristo, alicerçados
em Jesus Cristo, ao sermos provados, nós mostraremos realmente quem somos. Nós mostraremos quem somos. Precisamos lembrar disso. Precisamos viver esse evangelho, que eu e você, que nós venhamos ser aprovados depois que toda essa situação passar. Na verdade, essa situação vai passar, mas surgirão outras, e nós precisaremos estar firmes, fundamentados, alicerçados em Jesus Cristo, para que não venhamos cair, para que não fraquejemos, mas que as nossas obras, ao serem provadas, elas mostrem um valor real e verdadeiro daquele que serve ao Senhor Jesus Cristo. Que Ele continue nos abençoando, que Ele continue nos livrando, e que, ao sermos provados, nós possamos pedir forças ao Senhor para suportar a aprovação e não murmurar e não reclamar, mas pedir forças ao Senhor. Pedir ao Senhor que caminhe conosco, que nos ajude, que segure nas nossas mãos, que nos dê o auxílio, nos dê o consolo, que Ele seja de fato a nossa força, a nossa fortaleza. Socorro bem presente na hora da aflição, na hora da tribulação. E Ele garantiu isso. E nós precisamos confiar nele em todo o tempo. Que as nossas obras, que a nossa vida, que o evangelho que pregamos e que vivemos, seja um evangelho fundamentado em Jesus Cristo, que não tenha nenhum outro fundamento. Que Jesus seja o único fundamento do evangelho que nós pregamos e vivemos. Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, Tu és maravilhoso. Tu és Senhor dos senhores. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido conosco. O Senhor tem nos dado, ó Deus, o escape diante das provações, diante das tentações, porque o Senhor nos ama. Ó Deus, que possamos ser aprovados, possamos, ó Deus, edificar a nossa vida, edificar, ó Deus, e ser edificados no fundamento do evangelho real e genuíno que é Cristo Jesus. Que Deus continue nos abençoando, nos livrando de todo mal. É o que nós pedimos e muito mais te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus continue nos abençoando, nos dê uma noite de paz, um sono reparador.